Amazonas registra 1.256 novos casos de Covid-19. Governador descarta a possibilidade de lockdown no Amazonas e destaca esforços contra a Covid-19. 111 mil alunos do ensino fundamental voltam às aulas em Manaus nesta quarta-feira. Ministro da Infraestrutura vem a Manaus no sábado assinar ordem de manutenção da BR-319. Petrobras anuncia aumento nos preços da gasolina e diesel a partir desta quarta-feira. Anvisa reduz exigências e simplifica registro para vacinas contra a Covid-19. Celso de Mello tira do plenário virtual discussão sobre depoimento de Bolsonaro. Justiça suspende decisão que tirou proteção de manguezais e restingas. Em debate confuso, Donald Trump e Joe Biden trocam acusações pessoais e expõem discordância. Biden chamou Trump de palhaço e criticou as queimadas do Brasil que pode vir a sofrer sanções econômicas. Com a cabeça dilacerada, corpo de homem é encontrado debaixo da ponte de Educandos. Tiro na nuca. Homem morre durante assalto em parada de ônibus na Cidade das Luzes. Jovem de 20 anos é morta com 30 facadas no bairro da União. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando. Previsão do tempo. É de 90% a probabilidade de chover, 12 milímetros prevê o Climatempo. A temperatura, que é de 24 graus, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar está em 77%. Os ventos estão com 8 km/h de velocidade. É quarta-feira, 30 de setembro. Chegamos aos 303 dias do ano e faltam nos 63 para terminar 2020. Dia de São Jerônimo. Também é o dia da secretária. Dia do balconista. Dia do comerciário. Dia do fisiculturista. Dia do ginecologista. Dia do designer de interiores. Dia nacional da prevenção do cancro de mama. Dia mundial do tradutor e o dia mundial da navegação. Esta é a edição 84.863 do Jornal da Manhã. 20 centímetros foi quanto desceu o Rio Negro até ontem. Seu nível em relação ao mar estava em 18 metros e 49 centímetros. Já vazou 10 metros e 3 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições. O que conta a história. Retificando a data da morte de Joaquim Maria Machado de Assis, foi em 1908 e que ocorreu ontem. 1883, a cidade de Mossoró torna-se a primeira cidade do Rio Grande do Norte a libertar os escravos 5 anos antes da Lei Áurea. 1888, num só dia, Jack e o Estripador faz 2 vítimas fatais. 1915, em Nova York, ocorre a primeira transmissão de rádio. 1937, o general Eurico Gaspar Dutra e o presidente Getúlio Vargas divulgam o Plano Cohen. O documento forjado citava uma conspiração comunista para tomar o poder. 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Eu sou o Sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, e você, amigo ouvinte do Jornal da Manhã, muito bom dia para você também. O paraíso dos bandidos, a Max Teixeira, Pellegrini, ontem, linha 822, 2 bandidos assaltaram um transporte executivo. Pois é, Paulo, mais um ônibus do transporte executivo foi assaltado, né? E como você colocou muito bem, mais uma vez, Paulo, na Avenida Max Teixeira, esse ônibus foi assaltado e os pertences dos passageiros, do motorista também foi levado, Paulo Guerra, infelizmente mais um assalto ao ônibus. Também no dia de ontem, Paulo, a prova de que a polícia vem trabalhando, porém, esses bandidos são muito audaciosos. Ontem era noticiado no programa do Valdir Correia que lá na Avenida Dom Pedro o ônibus foi interceptado lá pela polícia e naquela ocasião prendeu 5 bandidos que estavam lá anunciando o assalto. A polícia prendeu esses camaradas ontem, aí foi já mais tarde, né, Paulo, outro ônibus assaltado, que foi esse daí, esse micro-ônibus do transporte executivo. Uma dupla de motoqueiros Pellegrini e bandidos, os bandidos da motocicleta atuando no centro da cidade. E agora pela madrugada, aqui no sítio histórico, próximo aqui a Lobo da Almada, tentaram interceptar um carro aplicativo e o motorista conseguiu se safar. Fizeram uma reunião, inclusive aqui, vários taxistas em frente aqui ao Palácio do Comércio no início da madrugada. Pellegrini, a bandidagem, esse pessoal de motocicleta colocando muita gente em polvorosa durante a madrugada. Pois é, Paulo Guerra, infelizmente isso vem acontecendo. Não tem mais área, né, Paulo? Antigamente a gente colocava que a Zona Leste, a Zona Norte vinha sofrendo com onda de assaltos.
Agora não, área central da cidade, Japim, São Francisco, todo mundo aí está sofrendo com essa onda de assalto, principalmente por parte aí de bandidos que usam motocicleta para cometer os seus crimes. E ontem aconteceu isso em várias partes da cidade. Hoje pela manhã, você já me contava logo na nossa primeira reunião de pauta desse assalto que ocorreu aí na madrugada de hoje, Paulo Guerra, pelo menos essa tentativa, né, de tomar o carro do motorista de aplicativo. Realmente é uma situação muito complicada, Paulo, vive a cidade de Manaus em relação a bandidos usando moto. Peregrino, um homem estava na parada de ônibus na Cidade das Luzes. De repente apareceu um bandido também de motocicleta, Peregrino. E na tentativa de assalto, o homem terminou recebendo um tiro na nuca e morreu, claro, na hora. Infelizmente, não é, Paulo Guerra? Foi uma morte realmente muito trágica. Um rapaz que estava saindo de casa, que estava esperando pelo coletivo, numa parada de ônibus lá no bairro Tarumã, comunidade das Luzes, Paulo, ele esperava pelo coletivo, quando de repente chegou esse assaltante de moto, né? Assaltando quem estava na parada. O rapaz se assustou, tentou correr e foi covardemente assassinado com um tiro na nuca. Isso deixou os moradores da área lá muito revoltados, e a gente lamenta aí profundamente que a ação aí desses bandidos ocasionou na morte de uma pessoa, num crime que é, né, denominado de latrocínio, Paulo. Uma jovem de 20 anos, Peregrine, morreu dentro de uma kitnet. 30 facadas, Peregrine. Você sabe a motivação desse crime? Pois é, rapaz, a polícia está investigando o caso ainda, né? A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, bem como a do Departamento de Perícia Técnica e Científica, estiveram no local. E lá no local, lá no kitnet, lá onde ela morreu, já iniciaram os primeiros procedimentos tanto de perícia quanto de investigação. A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, Paulo, com uma equipe naquele momento já investigava. A investigação segue em sigilo e é muito possível que nas próximas horas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, saia aí o resultado dessas investigações e o criminoso possa aparecer. Debaixo da ponte de Educandos, o que foi encontrado, Peregrine? Um corpo com a cabeça dilacerada, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Esse corpo foi encontrado por volta de 1h30 dessa madrugada, estava debaixo da ponte, como você muito bem colocou, Paulo. A polícia esteve no local, o IML, Departamento de Perícia Técnica e Científica. O corpo já está na sede do IML, entretanto, ainda não foi identificado. Peregrino vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu na cidade. É bom também lembrar que hoje 111 mil alunos do ensino fundamental voltam às aulas, né, Peregrino? O trânsito também já deve ficar mais complicado. Com certeza, Paulo Guerra, a gente já sente isso, né, nos terminais, né, passei ainda há pouco, Paulo Guerra, no Terminal 4, nós estamos agora do lado do Terminal 5, aqui do lado da garagem da Global, e já dá para perceber, viu, Paulo Guerra, uma movimentação bem maior, uma movimentação mais alegre nos terminais. São os estudantes aí que estão voltando, Paulo, e já dá para ver aí que a moçada já acordou cedo, já está indo tanto para o terminal quanto para as paradas de ônibus, aguardar o coletivo para ir para a aula. E como você colocou muito bem, com isso, aquele pessoal que vai para a aula também, os pais saem mais cedo de casa e o trânsito deve ficar bem mais agitado daqui a pouquinho, aí no horário de pico, Paulo. Os ouvintes do Jornal da Manhã o aguardam daqui a pouco com o noticiário policial, Peregrine. Ok, Paulo Guerra, até daqui a pouco, agora é contigo. A ANASPES, Associação Nacional dos Servidores Públicos da Previdência e da Seguridade Social, enviou matéria aqui à redação do Jornal da Manhã, em que se posiciona contrária ao reajuste pleiteado pela GEAP, o Plano de Saúde dos Servidores Públicos Federais. De acordo com a matéria, a GEAP, Autogestão em Saúde, mais uma vez está sendo injusta com seus beneficiários, inclusive durante a crise sanitária que assola o país. A operadora não levou em consideração a dificuldade financeira na qual muitos estão atravessando e reajustou seus planos GEAP Saúde e Vida, GEAP Referência Vida e os planos estaduais no Distrito Federal, Santa Catarina, Pernambuco, Amazonas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pará, Goiás e Rio de Janeiro. E o que mais assusta, segundo a matéria, é o valor dos reajustes que variam de 5,50% até 45,58%. O novo percentual entra em vigor em janeiro do ano que vem. É importante ressaltar que o reajuste foi feito no plano GEAP para o beneficiário que é estadual. Os demais planos serão registrados em fevereiro. Integrando mais modernidade e eficiência à mobilidade urbana da cidade, a Prefeitura dará início à reforma de 16 estações de embarque e desembarque de passageiros
do transporte público ao longo das avenidas Constantino Neri, Torquato Tapajós e Max Teixeira. As melhorias seguirão o padrão arquitetônico da estação do Complexo Viário Ministro Roberto Campos. O prefeito de Manaus, Arthur Pigiro Neto, destacou que a completa estação de ônibus do Complexo Viário Ministro Roberto Campos na Constantino Neri vai servir de espelho para dar continuidade à modernização da mobilidade urbana de Manaus, principalmente no que envolve o transporte público. 5 horas e 59 minutos em Manaus. O Comando de Policiamento Ambiental, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, apreendeu madeiras ilegais durante fiscalização no depósito de uma madeireira que funciona também como loja de materiais de construção no bairro da Compensa 2. A abordagem ocorreu na tarde desta terça-feira. Foram apreendidos aproximadamente 95 metros cúbicos de madeira serrada de várias espécies e bitolas. O responsável foi questionado sobre o documento de licença para comercialização e exploração econômica de madeira serrada oriunda de floresta nativa, porém nenhuma documentação foi apresentada. Uma reclamação vem de Nova Olinda do Norte para que a direção do Bradesco abasteça os caixas eletrônicos. Não tem dinheiro nos caixas eletrônicos e o pessoal tem muitos problemas, principalmente em dias de pagamento dos professores. Morreu aos 51 anos o cantor e levantador de toadas Clinge Araújo na manhã de ontem. Ele estava internado com Covid-19 desde o dia 13 deste mês em uma unidade de saúde privada, mas não resistiu às complicações da doença. Popularmente conhecido como Furacão do Boi, Clinge de Oliveira Araújo era natural de Parintins, mas vivia muitos anos em Manaus, onde realizava diversos trabalhos como levantador de toadas do Boi Bumbá Caprichoso. O Grupo Samel, responsável pela unidade onde Klinger estava realizando o tratamento, manifestou pesar pela morte do cantor amazonense. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa também lamentou, por meio de nota, a morte de Klinger. O prefeito de Manaus, Arthur Pigiro Neto, também manifestou pesar pela morte do artista parintinense. A Associação Cultural do Boi Bumbá Caprichoso lamentou a morte do cantor e decretou luto de 3 dias na agremiação em respeito à memória do artista. 6 horas e 6 minutos em Manaus. Termina nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, a inscrição de candidatos interessados em concorrer à vaga nos processos seletivos para diversos cursos ofertados pelo governo do Amazonas por meio da Comissão Permanente de Concursos COPEC do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM. Serão ofertados cursos técnicos e especializações técnicas nas modalidades de ensino à distância e ensino presencial para a capital e interior do estado. Para disputar uma vaga é imprescindível que o candidato se inscreva. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br até às 16 horas desta quinta-feira. Fechando a programação do Setembro Amarelo com ações de prevenção ao suicídio, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, Economia Criativa, iluminará nesta quarta-feira às 18 horas o Teatro Amazonas na cor amarela. Governador Wilson Lima vai a Iranduba e anuncia a obra de revitalização da rodovia Carlos Braga a partir de hoje. Horas após o prefeito Francisco Gomes fazer um apelo através do Jornal da Manhã em favor da revitalização da rodovia Carlos Braga, que se encontra em péssimas condições de trafegabilidade e tem um trecho em risco de desabamento, o governador Wilson Lima veio a Iranduba na tarde de ontem, assinou a ordem de serviço e determinou o início dos trabalhos no dia de hoje. As máquinas já estarão amanhã aqui e a gente vai começar atacando os pontos mais críticos, onde há erosão, onde há alagamento. E o que nós estamos fazendo aqui é resultado de um planejamento e do compromisso que o Estado do Amazonas tem em recuperar essas rodovias e, sobretudo, garantir um direito básico ao cidadão que mora aqui, que é o direito de ir e vir. Isso daqui é fundamental para a questão do desenvolvimento econômico aqui do município de Iranduba e também das comunidades que estão ao longo dessa rodovia. A revitalização da rodovia Carlos Braga, cujo projeto foi elaborado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, vai custar aos cofres do governo do Amazonas mais de 8.100.000 reais. Vão ser reconstruídos os 10,0
2,05 quilômetros da rodovia, incluindo serviços de drenagem profunda e superficial, elevação do grade, fresagem, reciclagem e revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, além de sinalização vertical e horizontal. Ao todo, a estrada terá 12 metros de largura, sendo 7,20 metros de pista de rolamento e 2,40 metros de acostamento em ambos os lados da rodovia. Em contato telefônico com a redação do Jornal da Manhã no início da noite de ontem, o prefeito Francisco Gomes agradeceu ao governador por ter atendido ao seu apelo e por estar honrando o compromisso firmado ainda no início da sua gestão em 2019, quando Wilson Lima recebeu uma comitiva de autoridades de Iranduba e prometeu otimizar a rodovia Carlos Braga. Paulo Guerra. 6h09 em Manaus. Pelo aplicativo humano, o Vilmar Dias está acompanhando o Jornal da Manhã lá em Ananindeua, no estado do Pará. Nesta quarta-feira, o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas julgará 20 processos na sessão ordinária realizada virtualmente pela Corte de Contas. Entre os processos estão prestações de contas de 9 órgãos públicos do estado. Será a 32ª sessão ordinária realizada pelo Pleno do Tribunal de Contas este ano, sendo a 25ª no plenário virtual em função da pandemia do coronavírus. Serão julgados ainda 5 recursos de revisão e ordinários, 3 representações de medidas cautelares e irregularidades, uma denúncia e uma consulta. A sessão será conduzida pelo presidente da Corte, conselheiro Mário de Melo, com participação dos conselheiros Érico Desterro, Josué Filho, Ari Moutinho Júnior e Aralins dos Santos. Também participarão os auditores Mário Filho, Alípio Reis Pirmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado. O procurador João Barroso representará o Ministério Público de Contas. Os trabalhos da CPI da Saúde foram encerrados oficialmente nesta terça-feira na Assembleia Legislativa após 120 dias de sua instalação. As investigações apontaram desvios de dinheiro público da saúde do estado durante a pandemia de Covid-19 e em gestões anteriores. E nesta terça-feira, os membros da CPI ainda tentaram mais uma vez votar a prorrogação dos trabalhos. Conforme manda o regime interno, o presidente da casa aguardou meia hora após o horário marcado para a sessão, mas além dele apenas 7 deputados estavam presentes, do total de 24. O número de parlamentares presentes foi insuficiente para a votação e por isso os trabalhos foram encerrados. Mais de 111 mil alunos do ensino fundamental da rede estadual de ensino voltam às aulas em Manaus nesta quarta-feira. O governo informou que os estudantes dos anos iniciais e finais precisarão seguir protocolo de segurança contra a Covid-19 e estudar com o ensino híbrido, ou seja, online e presencial. Conforme o governo, nesta quarta-feira, estudantes de 107 escolas da rede estadual de Manaus voltam para as aulas presenciais. Antes, eles realizam os estudos apenas de forma remota por meio do programa Aula em Casa. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 181, divulgado ontem, confirmou o registro de 1.256 novos casos de Covid-19. Destes, 1.222 foram detectados por testes rápidos, sendo 846 na capital e 410 no interior. Conforme o boletim, foram confirmados 4 óbitos por Covid-19, todos ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 4.035 o total de mortes. Em Manaus foram notificados 152.418 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 188.122. Entre pacientes em Manaus há o registro de 2.512 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.523. Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta terça-feira, o governador Wilson Lima reconheceu o esforço do povo do Amazonas no combate ao novo coronavírus, em conjunto com as autoridades de saúde.
e descartou a possibilidade de um lockdown. Segundo ele, a pandemia ainda preocupa, mas o cenário atual não se compara ao quadro dos meses de abril e maio, quando o estado viveu o pico da doença. Wilson Lima destacou a retomada segura das atividades econômicas e fez um apelo aos amazonenses para que mantenham os cuidados de prevenção contra o Covid-19, como o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento social. E ainda usando as redes sociais, na noite de ontem, o governador anunciou que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, vem a Manaus no próximo sábado para assinar a ordem de serviço da manutenção de parte do trecho do meio da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. Com 405 quilômetros de extensão, o trecho do meio vai do quilômetro 250 ao quilômetro 655 e passa por 6 municípios. A ordem de serviço que será assinada no sábado é para a realização de obras em 255 quilômetros desse lote. O início da recuperação vai permitir maior segurança no tráfego e redução no tempo de viagem de quem passa pela rodovia. Atualmente, apenas 2 trechos da BR-319 estão pavimentados. Os primeiros 198 quilômetros e os 164 quilômetros finais, que já possuem contrato de conservação e de manutenção por meio do Ministério da Infraestrutura. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro, 28 de agosto, plantão considerado dos mais tranquilos durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou aí na área do centro da cidade. As informações dão conta de que esse homem não é boa bisca saber se apanhou não, acostumado a se meter em confusão, em assalto, em ocorrências, e ontem acabou levando uma pisa e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. O homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima de agressão física. Ele apanhou a golpes de barra de ferro. As primeiras informações dão conta de que o homem que deu essa pisa com barra de ferro não queria matar não, porque nenhuma pegou na cabeça. Porém, a costa do peão ficou toda lambada, meu irmão. Foi aquele ferro tipo vergalhão que ele acabou pegando mais lambada. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no bairro Nova Vitória, e ele deu entrada, era por volta de 19h22 à noite passada. Pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de uma garrafada, levou gargaladas de garrafa pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que esse homem estava brigando com outro homem por causa de mais um homem. Ou seja, os dois, né, um casal moderno, está composto por 2 homens, estavam brigando, estavam discutindo a relação. Estava rolando uma DR, até que essa discussão foi se acalorando, e daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã acabou em vias de fato. O casal estava brigando e o motivo era ciúme. Um outro rapaz de 74 anos de idade era o pivô dessa discussão. Os 2 homens estavam brigando, preste atenção, 2 homens brigando por causa do amor de um outro homem, de um homem de 74 anos de idade. Era o pivô da discussão, era o motivo da briga. Esse homem foi identificado e também o casal que deu entrada, o homem que deu entrada ferido no pronto-socorro Platão Araújo, já foi inclusive liberado. O casal já fez as pazes e o homem de 74 anos, que é a disputa, né, que é o alvo da disputa, não foi ainda identificado. Olha a morte! Por muito pouco, uma tragédia não acontece na área do bairro Cidade do Leste. As primeiras informações dão conta de que o homem levou uma facada durante uma briga. Eles estavam bebendo, se desentenderam e um enfiou a
faca no outro. Esses dois homens eram daqueles, sabe, Paulo, que vivem naquele sindicato, esse sindicato de bêbado que fica aí nas esquinas da cidade. Acabou aí um furando o outro e por pouco não acaba em tragédia. O homem que se levou a facada deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, era por volta de 21 horas da noite de ontem, e ele foi muito bem atendido pelos anjos da vida. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos em enfermagem atenderam a vítima. Ele chegou no Bico do Urubu, mas já está fora de perigo. O Comando de Policiamento Ambiental do Batalhão da Polícia Militar, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Ontem, Paulo Guerra apreendeu madeiras ilegais em fiscalização no depósito de uma madeireira que funciona como loja de material de construção no bairro da Compensa. Grande trabalho do Batalhão Ambiental, que tem o comando do Coronel Bruno Azevedo. O coronel está chegando agora. Coronel, há muito o que fazer, principalmente na área do bairro Colônia Antônio Aleixo, denúncias cabeludas, coronel. Vou lhe passar pessoalmente e também aí tem que investigar. Rapaz, coronel, quando o senhor vê as denúncias que chegaram, é de arrepiar, lá da área do bairro Colônia Antônio Aleixo e também Puraquequara. Vou passar pessoalmente as denúncias que nos chegaram ao coronel Bruno Azevedo, que é o novo comandante do Batalhão Ambiental. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma notícia profundamente lamentável. Está viralizando aí nas redes sociais um vídeo da garota Alana Sofia. Ela está de cadeira de rodas. Tudo porque, Paulo Guerra, no último dia 12 de setembro, ela acabou levando um tiro no abdômen, quando um bandido, o Carlos Alberto Façanha do Nascimento, ele foi matar uma pessoa lá no bairro da Compensa. Esse homem que levou os tiros ainda correu para onde estava essa garota, uma lanchonete, a garota de apenas 8 anos de idade, que foi atingida naquela ocasião com um tiro, né? Com um tiro que pegou aí, atingiu a coluna. A garota, infelizmente, está paraplégica, ela não anda, e o vídeo que está viralizando na cidade, ela pede orações, ela tem muita esperança de voltar a andar. É comovente ver o vídeo da garota, Paulo Guerra. E esse desgraçado, esse bandido, esse animal, esse lixo humano, Carlos Alberto Façanha do Nascimento, de 21 anos de idade. Ele é o atirador, ele foi quem matou o outro cara, ele foi quem atingiu essa menina de apenas 8 anos de idade, foi preso em um grande trabalho da polícia, foi preso na última segunda-feira. Tomara que apodreça na cadeia. Tanta gente morrendo de Covid, tanta gente boa, e um desgraçado desse, rapaz, bem que merece parte dessa para pior. Ai, Pellegrini, olha, não diga o nome dele que o advogado não gosta. Vai ele, o advogado, para o quinto dos infernos. Carlos Alberto Façanha do Nascimento. Carlos Alberto Façanha do Nascimento. Carlos Alberto Façanha do Nascimento é o bandido, é o desgraçado que atirou numa garota de apenas 8 anos de idade e hoje ela vive numa cadeira de rodas, graças a esse bandido. Carlos Alberto Façanha do Nascimento. Como é que não fala o nome dele? Bota pra cima agora. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Profundamente lamentável. Latrocínio. Quando aguardava o ônibus, o Rodolfo Rodrigues, de 25 anos, foi abordado por assaltantes. Ele tentou fugir, ele tentou correr e foi covardemente assassinado com um tiro na nuca. Tudo aconteceu no bairro do Tarumã, na comunidade Cidade das Luzes, uma das áreas mais violentas e perigosas da cidade. Infelizmente, a vítima, o Rodolfo Rodrigues, acabou morrendo. Ele tinha apenas 25 anos de idade, tinha nome de goleiro,
era gente boa, era trabalhador e infelizmente acabou morrendo na mão de bandidos. Isso aconteceu, repito, na Cidade das Luzes. O bandido fugiu do local e até o presente momento não foi identificado. Delegacia especializada em homicídios e sequestros já está trabalhando no caso e eu estou torcendo que esse assassino seja preso o mais rápido possível. Feminicídio. Emiliane Souza, de 20 anos de idade, foi barbaramente, cruelmente assassinada com 2, 3, 6, 10, 12, 14, 16, 20 golpes de faca pelo corpo. Tudo aconteceu na kitnet onde ela morava, no bairro da União. Uma outra mulher foi até a casa de Emiliane e encontrou o corpo crivado de golpes de arma branca. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A vítima foi levada ao Instituto Médico Legal, onde passou pelo procedimento de exame de necrópsia. Madrugada de hoje, encontro macabro. Foi no bairro de Educandos. Alô, bairro de Educandos. Teve morte no Educandos. Um encontro macabro. O corpo com a cabeça dilacerada foi encontrado debaixo da ponte do bairro de Educandos. Isso foi na madrugada de hoje. A polícia militar foi rapidamente acionada e os homens da 24ª SECOM estiveram no local, bem como a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros também deslocou uma equipe para o local. A equipe da Perícia Técnica Científica trabalhou na madrugada de hoje nessa situação, nesse crime. O corpo até o presente momento não foi identificado. O homem vestia uma bermuda azul, uma camisa vermelha e um chinelo verde. Trata-se de um cadáver maltrajado. As informações dão conta de que esse homem pode ter morrido vítima aí, acerto de contas, devido ao tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Manacapuru hoje está triste. Faleceu a Merily Agra D'Angelo, filha do seu João D'Angelo, irmã do Ariel D'Angelo, e uma pessoa muito querida, né? Lá no município de Manacapuru, trabalhava na área de saúde, muito conhecida realmente, uma pessoa que fazia o bem para todo mundo na parte em que ela comandava na área de saúde. Então nós lamentamos profundamente a passagem da Merily D'Angelo e que Deus conforte a família, principalmente o seu João e o Ariel, que estão sentindo muito a perda. Abraço aí a toda a família, e Manacapuru hoje amanheceu mais triste. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Placar dos jogos de ontem pela Libertadores da América. Grêmio 2, Universidade Católica 0. Penharol 3, Colo-Colo 0. Atlético 0, Jorge Wilstermann também 0. LDU de Quito 4, Binacional 0. América de Cali 0, Internacional também 0. Boca Juniors 0, Libertad também 0. Os jogos de hoje pela Libertadores. Às 19h15 tem Palmeiras e Bolívar. Caracas, Independiente de Medellín. Nacional e Racing. Às 21h30 jogam River Plate e São Paulo. Flamengo Independiente del Valle. Aliança de Lima, Estudiantes de Mérida. Junior Barranquilla e Barcelona do Equador. Ontem na Série B, o Juventude venceu o Operário do Paraná por 1-0. O Avaí fez 1-0 no Figueirense. Vitória perdeu para o CSA 1-0. Oeste 0, Botafogo de São Paulo 1. Guarani 1, Sampaio Corrêa também 1, e Paraná e Chapecoense também ficaram no empate por 1-1.
E os jogos de hoje? Às 15 horas, Campeonato Brasileiro Série D jogam Bragantino do Pará e Fast Clube. Portuguesa do Rio e Bangu. Às 15h30 jogam Guarani de Sobral e Campinense. Autos e Motoclube. Frei Paulistano e Jaciobá. Sinop e Santos do Amapá. Às 16h30, Campeonato Brasileiro Série B, Confiança e Brasil de Pelotas. Às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro Série A, tem Corinthians e Atlético Goianiense. E ainda Botafogo e Bahia. Últimas notícias. As bolsas asiáticas não tiveram sinal único nesta quarta-feira, mas Xangai e Tóquio recuaram, com investidores atentos à política dos Estados Unidos, com um debate duro na noite de ontem entre Donald Trump e Joe Biden, e também há riscos à perspectiva com a Covid-19, bem como a indicadores da China. A bolsa de Xangai fechou em queda de 0,20% e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,05%. O pregão chinês foi o último antes de um feriado prolongado com mercados fechados no país. Na bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 1,50%. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a 5,2 milhões de trabalhadores. Depois de muita demora na divulgação do calendário, 2,2 milhões de trabalhadores fora do Bolsa Família começam a receber a primeira das 4 parcelas de R$300 da extensão do auxílio. Já os beneficiários do Bolsa, a Caixa conclui nesta quarta o pagamento da primeira parcela de R$300 para 1,6 milhão de pessoas. Saem hoje dados de agosto do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em julho, o Brasil voltou a gerar empregos com carteira assinada, com mais 131.010 vagas abertas, uma evolução positiva do emprego formal após 4 meses de queda. ProUni. Período de inscrições para bolsas remanescentes termina nesta quarta-feira. Programa de bolsas de estudo parciais e integrais em universidades particulares. Portal de inscrições voltou a funcionar após problemas técnicos relatados pelos candidatos. A Petrobras divulgou nesta terça-feira novo reajuste no preço dos combustíveis praticados nas refinarias. A gasolina terá aumento de 5%, o diesel S10 e S500 de 3% e o combustível marítimo Demar de 3,1%. Os novos valores passam a valer a partir desta quarta-feira. E vem aí um dia de muito calor na maior parte do país. Mas há riscos de temporais em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte da região norte do país. A umidade segue baixa no centro-oeste e no interior de São Paulo. As lojas de aplicativos de celular colocam à disposição nesta quarta-feira uma nova versão do e-Título com mais funcionalidade. O recurso eletrônico possibilitará a justificativa de ausência nas votações de 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno, até 60 dias após cada pleito, por meio dos celulares e tablets. Até as eleições, o e-Título estará atualizado para que as justificativas possam ser apresentadas a partir do dia da votação por quem não compareceu por estar fora do domicílio eleitoral ou impedido de ir à zona eleitoral. O e-Título, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, também permite ao cidadão gerar certidões de quitação eleitoral e de nada consta de crimes eleitorais, além de fazer a autenticação de documentos da Justiça Eleitoral. A hora em Manaus. 6:42. As contas do governo central registraram um déficit primário de 96,96 bilhões de reais em agosto, o pior desempenho para o mês da série histórica que tem o início de 1997. O resultado, que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, sucede o déficit de 87,835 bilhões de reais de julho. Em agosto de 2019, o resultado havia sido negativo em 16,821 bilhões. O rombo do mês passado foi menor que as expectativas do mercado financeiro, cuja mediana apontava um déficit de 100,05 bilhões de reais, de acordo com o levantamento do Projeções Broadcast, junto a 21 instituições financeiras. O dado do mês passado ficou dentro do intervalo das estimativas, que eram de déficit de 123,60 bilhões a 66,30 bilhões de reais.
O país registrou 849 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 143.010 óbitos. São 4.780.317 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia. Um estudo feito com 40 pacientes registrou que a vacina mRNA 1273, produzida pela farmacêutica norte-americana Moderna contra a Covid-19, provocou reações leves ou moderadas em idosos. A pesquisa foi publicada nesta terça-feira em revista científica. Uma escala de toxicidade padrão foi usada para classificar as reações adversas que foram consideradas leves ou moderadas. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou uma nota técnica nesta terça-feira que reduz a documentação inicial e simplifica o registro para vacinas da Covid-19. O nome do procedimento é submissão contínua. A medida exclusiva para o registro de imunizantes contra o novo coronavírus foi tomada para tornar mais rápida a análise de dados, segundo a Anvisa. A empresa ou instituição interessada deverá entrar com um protocolo junto à reguladora, mas sem necessidade de todos os documentos técnicos e requerimentos logo no início do processo. Com 72 votos a favor e um contrário, o projeto que suspende o pagamento das parcelas de dívidas no âmbito do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profut, durante a pandemia da Covid-19, foi aprovado pelo Senado nesta terça-feira. Como sofreu modificações, o texto retorna para a Câmara dos Deputados. Candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador em 2020 declaram ter 1,3 bilhão em dinheiro vivo. E 2 em cada 5 candidatos declararam não ter nenhum bem. Segundo, são milionários. Apenas 2% deles são milionários, segundo informa a pesquisa. A Justiça Federal do Rio suspendeu a 35ª reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que tinha revogado diversas normas como as de proteção de manguezais e restingas. A liminar, ou seja, decisão provisória da 23ª Vara Federal Criminal, atende a pedido feito em ação popular contra as medidas do CONAMA, presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A Advocacia Geral da União declarou que tornará as medidas processuais assim que for notificada oficialmente. E o ministro Celso de Mello decidiu retirar do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, o STF, o recurso que discute se o presidente Jair Bolsonaro pode ou não prestar depoimento por escrito no inquérito que apura suposta tentativa de interferência política na Polícia Federal. Ele é o relator do inquérito no STF, mas esteve afastado por uma licença médica e retomou o trabalho na última sexta-feira. O tema volta para o plenário convencional do Supremo. A data do julgamento ainda não foi definida. Após vários adiamentos, o Congresso Nacional se reúne hoje e pode derrubar veto do presidente Jair Bolsonaro a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores. Os parlamentares procuram uma posição legal para permitir o benefício até o final do ano, que vem sendo questionado, que vem sem questionamento jurídico. E o governo já dá como certa a derrubada do veto e por isso tenta emplacar a proposta de um novo tributo. Um debate confuso, tenso e agressivo. Donald Trump e Joe Biden se enfrentaram pela primeira vez em Cleveland, Ohio, na corrida pela Casa Branca. Nem o moderador Chris Wallace da Fox News conseguiu controlar a troca de farpas. O tom foi de acusações pessoais, discordâncias e falas atropeladas. Os dois rivais abordaram temas como a pandemia do novo coronavírus, meio ambiente, racismo e outros temas do noticiário político americano. Biden envolveu até o Brasil ao criticar o desmatamento das florestas e dizer que irá trabalhar para arranjar dinheiro para combater a devastação. Antes chamou Trump de mentiroso e palhaço e o mandou calar a boca. As florestas tropicais do Brasil estão sendo destruídas. Consequências econômicas ao país caso este não cumpra com metas de preservação das florestas, disse Biden. Trump esteve incontrolável. Interrompeu o oponente muitas vezes, não respeitou o tempo de suas respostas. Chamou Biden de ser aliado da esquerda radical e que ele irá destruir o país. 6h48 em Manaus. Os principais jornais do país e suas manchetes nesta quarta-feira. O Globo, Rio de Janeiro.
Pressionado pelo fim do auxílio e pelo mercado, Bolsonaro reage. Se nada faço, sou omisso. Se faço, estou pensando em 2022. A Folha de São Paulo estampa. Justiça suspende revogação de normas de proteção a mangues e restingas. O Estado de São Paulo. Celso de Mello tira do plenário virtual do STF decisão sobre depoimento de Bolsonaro. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. 15 bilhões não vão receber todas as parcelas de R$300 do auxílio emergencial. Valor econômico. IBAMA dá licença de instalação para nova ferrovia no Centro-Oeste. Estado de Minas. Fogo que começou na Serra do Cipó atinge casas próximas à Lagoa Santa e desespera moradores. Recife, Jornal do Comércio. Temporal com granizo atinge sertão de Pernambuco, causa destruição e assusta moradores. Fortaleza, Diário do Nordeste. Segurado do INSS poderá optar por perícia médica ou adiantamento do auxílio doença. Porto Alegre, 0 hora. Vacina americana contra a Covid induziu resposta imune e é segura, apontam resultados preliminares parciais. As edições impressas locais, o Centenário, Jornal do Comércio. Wilson Lima descarta lockdown no Amazonas. A crítica. Sociedade reage à medida no Fundez. Em tempo. Operação contra o tráfico prende 37 no Amazonas. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.